Olá pessoal, continuando a falar desse livro aqui, A África, explicado aos meus filhos, do Alberto da Costa e Silva. Tratar ali na página 63, ele faz a seguinte pergunta: a religião tradicional da África não é o culto aos orixás? Os orixás eram venerados na África somente pelos Yorubás, ou Nagôs, um povo que vive no sudeste da Nigéria e no sudeste da atual República do Benin. Como outras religiões africanas, a dos orixás era um conjunto de cultos locais ligados a santuários próprios. Quando seus fiéis foram tirados à força de suas terras e atravessaram o Atlântico, tiveram de se ajustar a uma situação inteiramente nova, no qual seus deuses viajaram com eles, e inicialmente só tinham altares em seus corações. Então, do Benin e ali da Nigéria, na área da Nigéria, né? Você teve muitos escravos que vieram aqui para o Brasil. No caso da religião dos orixás, vários deuses locais já se haviam tornado no chamado Yorubo, ou terra dos Yorubás, deuses nacionais. Xangô, por exemplo, um rei ancestral divinizado de Oió, e Ogum, um rei ancestral divinizado da cidade-estado de Irê, já eram venerados por outros Yorubás. Mas a religião dos Yorubá, dos orixás, não se expandiu na África. Não conta com adeptos entre os sereres, berraúns, ibos, andongos, e aí vai um monte de povos que desconhecem os orixás. E se retraiu no próprio Yorubo, sob o impacto do cristianismo e do islamismo. No cristianismo e do islamismo. Foi nas Américas, a partir sobretudo do Brasil, de Cuba, que ela se tornou uma religião universal, com deuses que não pertencem exclusivamente a um povo, mas a toda a humanidade. Sua história não é assim diferente da história do cristianismo e do islamismo. Começaram como religiões locais, de um punhado de judeus, num caso, e de um grupo de árabes no outro, e se expandiram pelo mundo. Então, a expansão dos orixás, ela se deu em Brasil e Cuba. Não foi na África. Na África era uma localizada ali só entre os Yorubás. Tá? Página 87, ele vai falar da escravidão. A maioria dos escravos lá da África, que vieram para o Brasil, eram prisioneiros de guerra. Muitas dessas guerras tinham motivos políticos, embora não se destinassem a produzir escravos. Os vencidos ou eram massacrados ou caíam em cativeiro. Então é a situação mais típica de guerra. Muitos deles passando em seguida a mãos dos mercadores. Havia, porém, um outro tipo de guerra, cuja finalidade era obter escravos, como, por exemplo, as campanhas militares movidas anualmente contra os vizinhos pelos reinos de Bornu e de Daomé. As guerras santas contra os pagãos do Estado Islâmico de Futa Jalon. Esse tipo de guerra, do mesmo modo que a prática de razias ou ataques de surpresa aos vilarejos de povos militarmente fracos, tornou-se mais frequente à medida que aumentou a procura de escravos pelos europeus. Eram guerras e razias provocadas pelas pressões dessa demanda. É de se imaginar que nelas morresse tanta gente quanto aquela capturada, ou mais. Esse ponto é um ponto central. Eu tenho falado aqui em vários, já citei vários autores, né? Que as pessoas, esse foi o tema, o comentário inicial aqui do canal, falou: mas já vi escravo na África. Mano, você está perdendo a questão da escala. A partir do momento que isso virou um comércio regular, lucrativo, as pessoas lá na África passaram a capturar novos prisioneiros para fazer os escravos. É diferente de uma situação de guerra. Tem uma guerra aqui, prendia os inimigos, esse pessoal aqui vou converter para escravo. Isso aqui é uma quantidade, mas eu não fiz a guerra para conseguir escravos.
Foi o que aconteceu em grande parte com o comércio atlântico. Você fomentou guerras para capturar escravos. Então você está alimentando. Então você está tirando gente que era livre para vir para o Brasil como escravo? Sim, em grande parte aconteceu isso. É essa perspectiva que não se deve perder quando se fala em escravidão na África ali do século XVI. Aí vem a pergunta: o que sempre me intrigou é por que os africanos escravizaram os próprios africanos e os vendiam aos brancos? Pois é, já respondeu na pergunta anterior, né? Ou seja, não havia essa questão de você capturar o outro para vender para o escravo até que chegasse o comércio do Atlântico. E quando veio o comércio do Atlântico, aí sim, você começou a capturar escravo para mandar para cá. Tá? E nesse processo, você vai ter o português, o brasileiro, que faz esse tráfico, e você vai ter as elites africanas, que também estão fazendo esse circuito. Estão participando desse processo. Vamos ver a resposta aqui do Alberto Costa e Silva. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino e de um grupo que falava a mesma língua. Tinham os mesmos costumes e adoravam os mesmos deuses. Eram, ainda que pudessem ignorar estes nomes, que muitas vezes lhe eram dados por vizinhos ou adversários, mandingas, fulas, bijagôs, achantes, daomeanos, vilis, iacas, caçanges, lundas, nimueses, macuas, chonas, tem um monte, dezenas de tribos, e escravizavam os inimigos e os estranhos. Quando um chefe efique de Velho Calabar vendia ao navio europeu um grupo de cativos ibos, ele não estava vendendo africanos nem negros, mas ibos, que era uma gente que era considerada inimiga para ele e bárbara, que podia ser escravizada. E quando negociava um efique condenado por crime, vendia quem, por força da sentença, deixara de pertencer ao grupo. O comércio transatlântico de escravos era controlado pelos grandes da terra, pelos poderosos da Europa, da África e das Américas. Fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico, que envolvia a produção e comercialização em grande escala de açúcar, tabaco, café e outros bens tropicais. Um processo no qual a Europa entrava com capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho, isto é, com mão de obra cativa. Ou seja, a elite africana aqui, ela ficava com o açúcar, algodão, tabaco, café. Não era simplesmente pegava aqueles negros e levava para o Brasil. A elite africana ali, ela era remunerada. Então ela fazia parte do circuito. Tá? Agora, o que o Alberto Costa e Silva não abordou aqui nessa questão é que, de fato, essa elite africana escravizava africanos. Mas, segundo ele, africanos, gente de outras tribos, né? Segundo ele, sempre na situação de inimigos, de gente da outra tribo. Mas ele falou na questão anterior que havia a questão de você procurar escravos para alimentar esse tráfico. Aí ele se alimentava nas tribos inimigas. Ele ia lá na tribo inimiga e levava. Mas não era para fazer aquilo. Se não tivesse o comércio aqui, ele não ia fazer essa campanha para capturar mais. Percebe? Então ele não mandava gente da sua própria tribo para o Brasil. Isso ele não fazia. Ele não fazia. Ali no Benin, tem os Yorubás. O rei Yorubá ali, ele não mandava gente Yorubá para o Brasil. Ele mandava de tribos vizinhas inimigas. Ele poderia mandar Yorubá para cá se a pessoa já tivesse sido condenada lá, presa, um criminoso, assassino, aí ele mandava. Mas assim, normalmente ele não mandava para cá, ele mandava de tribos inimigas. Agora, ele ia nas tribos para procurar mais
escravos para mandar. Isso ele fazia. Quer dizer, são guerras fabricadas, né? Acaba tendo guerras fabricadas, ou seja, o comércio, o tráfico aumentou as guerras lá para alimentar esse tráfico. Então, houve sociedades africanas que enriqueceram e se fortaleceram com tráfico. Houve os grandes reinos como Futajalon, Ashanti, Daomé, Oió e Lunda, que produziam com suas guerras grande número de escravos. Os estados médios e pequenos da costa, como os reinos Fantes, Porto Novo, Onim ou Lagos, ou do interior, como Makoko, Matumba, Kassange, que além de capturar escravos, serviam também de intermediários para os europeus. Graças às armas de fogo obtidas com a venda dos cativos, eles recebiam inclusive armas obsoletas. Os europeus davam armas obsoletas para ele. Esses reinos tiveram seu poder militar consideravelmente aumentado e puderam se impor sobre os vizinhos, que reduziram a vassalagem. Neles cresceu a população, sobretudo a escrava, pois não vendiam a maioria das mulheres que aprisionavam e nelas geravam, conforme o caso, novos escravos ou novos membros do reino. Houve também um afluxo de soldados mercenários para esses estados e de todo tipo de gente atraída pela riqueza que ali se aparentava, ou pela generosidade do soberano. Então, em ocasiões especiais, por exemplo, o Dadá, o rei de Daomé, fazia retirar de seus depósitos os melhores dos seus bens ou exibia um longo cortejo, do qual participavam centenas de suas mulheres, vestidas com os melhores tecidos e enfeitadas de colares de coral e braceletes de prata. Então esse é o rei de Daomé, quando recebia o rei português numa embaixada, ele estava repleto de riquezas. Então havia uma elite pequena, né, africana, que lucrava com o tráfico. Então é isso. Muito obrigado, então.